Muito depende das variáveis no processo de torneamento de roscas para que este seja feito de modo efetivo. Além de observar os problemas e corrigi-los, o profissional pode também se atentar a algumas dicas técnicas que serão apresentadas aqui a fim de melhorar a vida útil da ferramenta, evitar problemas, alcançar um melhor acabamento e conseguir uma usinagem altamente eficaz. Essas dicas ajudarão a complementar o que você já sabe sobre o torneamento de roscas. Quer aprender um pouco mais? Então não deixe de assistir até o final. Quer ser um diferencial na sua empresa? Então vem comigo. Eu sou o Jonathan Venâncio e esse é o canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos para que eles também aprendam dessas dicas técnicas e ser um diferencial. Vamos falar primeiramente sobre o fluido de corte. O fluido de corte e as ferramentas com refrigeração precisa são recomendadas para otimizar o escoamento e o controle de cavacos. A refrigeração de precisão tem as seguintes vantagens durante o torneamento de roscas. Primeiro, a temperatura é controlada na aresta de corte. Segundo, tem um bom escoamento de cavacos. E por último, controle de cavacos. Quando a refrigeração externa é aplicada, geralmente apenas uma pequena quantidade da refrigeração alcança a rosca. Portanto, o efeito da refrigeração é mínimo. Com a refrigeração interna, o jato de líquido refrigerante acessa a aresta de corte mesmo em roscas profundas. A refrigeração diminui a temperatura, o que permite usar dados de cortes mais altos ou uma classe mais tenaz, e também melhora o acabamento superficial e o controle de cavacos. Uma temperatura mais baixa pode diminuir o desgaste da pastilha proveniente do desgaste de flanco e deformação plástica, prolongando assim a vida útil da ferramenta. Porém, temperaturas muito baixas diminuirão a vida útil da ferramenta, pois diminuir muito a temperatura em materiais pastosos, como aços inoxidáveis, levará à formação de arestas postiças. Então é importante usar o fluido de corte, muito importante, porém tem de ser feito respeitando as recomendações de corte. Agora, quanto ao diâmetro da peça a ser usinada, esta deve estar de acordo com as especificações antes de iniciar o processo de torneamento de roscas. Com um diâmetro muito grande, no caso de rosqueamento externo, ou dois pequenos, no caso de rosqueamento interno, o primeiro corte será muito grande e pode causar a quebra do inserto. Já com um diâmetro muito pequeno, no caso de rosqueamento externo, ou muito grande, no caso de rosqueamento interno, pode ser gerado um diâmetro de rosca errado. Peças sem chanfro elevam a resistência ao corte no início de cada passe. Chanfre as faces de entrada e saída da peça antes de começar o rosqueamento. Sobre o raio de ponta do inserto, este infere muito na vida útil da ferramenta. O raio de ponta é o menor ponto do inserto e o mais passível de quebra sob pressão extrema de uma operação de torneamento de roscas. Os raios de ponta diferem consideravelmente para diferentes tipos de pastilhas, e a velocidade de corte e o número de passes devem ser levados em conta para otimizar o desempenho e a segurança da usinagem. Os insertos do perfil de rosca NPT e NPT-F têm os menores raios de ponta com a gama Standard ou padrão. Para desempenho otimizado, aumente o número de passes e reduza a velocidade de corte. O inserto interno tem um raio de ponta significativamente menor que a pastilha externa, então é bom observar quando for trabalhar dessas diferentes formas. Sobre a vida útil do inserto, muitas vezes para se melhorar ela, é utilizado uma pré-usinagem com uma ferramenta de torneamento. A produtividade e a vida útil da ferramenta podem ser melhoradas ao pré-usinar a rosca, usando uma ferramenta de torneamento com pastilhas de 55 graus ou 60 graus, antes que o passe de acabamento seja feita com uma ferramenta de rosqueamento. Essa ferramenta é muito fácil de se achar, pois é standard também. São as famosas ferramentas T. Outra coisa que pode fazer com que a qualidade da rosca e a vida útil da ferramenta não sejam plenamente alcançadas são as rebarbas formadas no processo. As rebarbas aparecem e elas tendem a se formar no início de uma rosca antes que o inserto crie o perfil completo. Essas rebarbas podem causar problemas e devem ser removidas, especialmente na indústria de processamento de alimentos e hidráulica, em que as exigências de tolerância e qualidade são altas. É mais comum que as rebarbas apareçam em aços inoxidáveis de
difíceis e materiais duplex. O rebarbamento de rosca é alcançado com ferramentas para torneamento estándar. É importante considerar o posicionamento correto do inserto de rebarbação em relação à rosca, passo e ciclo da rosca. Agora, sobre roscas com múltiplas entradas. Estas roscas são tipo comum e é importante se atentar a alguns detalhes na hora de sua fabricação. As roscas com 2 ou mais canais de roscas paralelos requerem 2 ou mais partidas, neste caso, entradas. O avanço aumenta em relação ao passo por um múltiplo igual ao número de entradas, ou seja, será o avanço multiplicado pelo número de entradas. Para produzir uma rosca com múltiplas entradas, faça um único canal de rosca com alguns passes, seguido pelo segundo canal de rosca com alguns passes e depois o terceiro canal de rosca com alguns passes. É importante selecionar o calço certo para esta operação. Use o valor de avanço para calcular o ângulo de inclinação correta, o ângulo de hélice, e selecione o calço correspondente. Por último, vamos falar do ajuste do porta-ferramenta externo. Com passo 2, 3 ou mais vezes maior, há uma mudança drástica no ângulo de inclinação que, em casos extremos, não são cobertos pela gama de calços. Para casos extremos, o porta-ferramenta externo pode ser fresado ou retificado na direção do ângulo de inclinação. Não retifique os calços, isso afetará a estabilidade de todo o sistema. Você pode usar uma ferramenta especial que compense a inclinação. Se um passo maior for aplicado em um diâmetro pequeno, o ângulo de inclinação será maior. Este foi o vídeo de hoje, espero que estas dicas ajudem você. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e também deixar uma sugestão de assunto e também a sua crítica. Eu sou Jonathan Venâncio e eu fico por aqui.